E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. E hoje estamos falando de um tema muito interessante, esclerose múltipla, com uma das maiores autoridades no tema desse país, o Dr. Antônio Xavier de Lima Neto. Ele é médico neurologista, aceitou nosso convite, está aqui entrando na sua casa para responder a sua pergunta. Então não vacile, fique à vontade, ligue para alguém, use o telefone, use e abuse do telefone 19 3871 9620. É você que me dá a pergunta para eu poder encaminhá-la aqui ao doutor, viu? Ou pelo e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. Está na tela o e-mail, está na tela o telefone para você interagir conosco. Doutor, esse programa também, nós fomos às ruas para saber quais são as perguntas do povo de Deus, enfim, as dúvidas que eles tinham. Então, nós recebemos algumas perguntas, nós gostaríamos de uma a uma direcioná-las ao senhor. Como essa aqui, o povo tem voz, o povo pergunta. Olá, meu nome é Matheus. Eu queria saber se a esclerose múltipla é contagiosa. Olha, Matheus, eu até posso te ajudar a responder, né? Te ajudar, o doutor vai complementar. A princípio, ela não é uma doença contagiosa e infecciosa, certo, doutor? Certo. É uma doença autoimune. Autoimune. Que não se adquire por transmissão e nem, na verdade, é uma doença hereditária. Okay. É uma doença em que existe uma alteração no patrimônio genético da pessoa, ela é característica principalmente dos caucasianos, a raça de pele clara, mais comum nos países do hemisfério norte, ditos países industrializados e desenvolvidos, embora ela esteja em grande aumento na nossa região sudeste, principalmente no Brasil, mas ela não é adquirida e não é transmissível. O doutor, o senhor falou assim que mais uma faixa etária da juventude, no período talvez mais fértil, mais criativo, etc., né? Dos sonhos, dos projetos, enfim. Uma vez que a pessoa é constatada que ela tem essa esclerose múltipla, o que acontece? Tem como frear o avanço progressivo desta doença? Tem como reverter o quadro? Ou uma vez que começou, eu só tenho um controle disso aí tudo? Bom, na verdade, como eu disse, depende muito do estado imunológico da pessoa, mas na fase aguda se usa o corticosteroide, que não tem efeito curativo, somente anti-inflamatório. Porém, existem drogas moduladoras do sistema imunológico, são chamadas de imunomoduladores, que diminuem a frequência dos surtos, freiam a evolução da doença. Entendi. E hoje já existem drogas mais avançadas, são chamados anticorpos monoclonais, que têm também um efeito nesse sentido, e outras drogas estão sendo desenvolvidas para diminuir a intensidade da evolução da doença. Mas a doença, na verdade, é uma doença que não se conhece a cura e nem se sabe, na verdade, a causa. Não existe um marcador no sangue, que você pode colher o sangue e dizer, aqui existe um anticorpo que é típico da esclerose múltipla. Então, com esse elemento, eu posso fazer o diagnóstico. Nós não temos isso. Nós fazemos esse diagnóstico pela somatória de vários exames. E, dentre eles, um dos mais importantes é a ressonância magnética, além do exame clínico e da história do paciente, da avaliação que tem que se fazer pelo neurologista para chegar a um diagnóstico. Como é uma questão de autoimune, doutor, que é o sistema autoimune ali que fica debilitado, o que a gente pode fazer para potencializar a nossa, digamos, nosso sistema imunológico? Ou seja, se é uma doença autoimune, o que eu posso fazer para aumentar, ou seja, o cigarro, estou falando do cigarro, ajuda, a bebida ajuda, e tem tipo de alimentação que ajuda a combater o nosso sistema autoimune, doutor? Bom, o sistema autoimune, ele recebe, vamos dizer assim, uma série de fatores negativos. Um indivíduo que está com determinados hábitos, bebida, fumo, má alimentação, estresse excessivo, a imunidade sofre uma alteração. Então, a vida saudável, a prática de esportes, o uso de uma alimentação adequada, mais natural possível, ajuda a melhorar o sistema imunológico. O uso, quando necessário, de suplementos vitamínicos, embora nenhuma delas tenha ação curativa sobre o sistema imunológico, no sentido de impedir que a pessoa venha a ter esclerose múltipla.
Ok. Doutor, aqui muitas perguntas estão chegando. Nossa amiga Dinorá Martins Camargo, o seu Clodoaldo de São Bernardo, estão acompanhando o programa juntamente aí. São Paulo, a Dona Linda, Dona Neuza, também tem o seu Henrique Selma, todo mundo, o seu Silvio, da Linda, todo mundo de São Paulo acompanhando o programa também, São Bernardo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Dinorá fez uma pergunta aqui, justamente com a Rosa Maria de Souza de Campinas. Obrigado, Ana Rosa. A Dinorá falou assim: olá, Frei, olá, doutor. Parabéns pelo programa, excelente tema. A esclerose múltipla é de difícil diagnóstico? Pode ser confundida com uma outra doença? E a pergunta da nossa amiga Rosa Maria também é mais ou menos assim: eu tenho Parkinson e meus sintomas são os mesmos sintomas da esclerose múltipla. Ela é confundida? Então, doutor, essa doença pode ser confundida com uma outra? Pergunta a nossa amiga Dinorá e Rosa Maria. Bom, Dinorá e Rosa, é difícil fazer o diagnóstico de esclerose múltipla na sua fase inicial. Ela é confundida com outras doenças de natureza inflamatória do sistema nervoso, até com doenças, dependendo da forma com que a esclerose múltipla se apresenta, pode ser confundida até com doenças tumorais. Ela, na verdade, ela se distingue muito da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa e que leva à perda de um neurotransmissor, que é a dopamina, diferentemente da esclerose múltipla, que é uma doença eminentemente inflamatória. Posteriormente, a perda de neurônios, de fibras, pode levar a uma degeneração do sistema nervoso secundária à inflamação. Mas ela não é primariamente uma doença como a doença de Parkinson, que é a doença degenerativa. Certo? Doutor, aqui mais um e-mail que chegou aqui. Olá, Frei, olá, doutor, parabéns pelo tema, né? Está mandando aqui a nossa amiga Lúcia Tonani, de São Paulo, capital. Obrigado, Ana Lúcia, que Deus abençoe, viu? A esclerose múltipla pode desencadear outras doenças? Ela pode desencadear, né? Aqui na pergunta anterior, se ela é confundida com outras. Mas aqui a pergunta da Lúcia é se ela pode desencadear, né? E também se existe algum tipo de exame específico para diagnosticar a esclerose. Mas, doutor, o senhor vai responder essa pergunta no próximo bloco. Cerca de 1/4 dos indivíduos com a doença tem déficit da memória, da rapidez de raciocínio, já no início. E depois de vários anos, uma porcentagem maior, de 50% até quase 70% das pessoas tem algum problema de memória, principalmente memória verbal, de rapidez de raciocínio e de atenção, além de sintomas emocionais que são muito comuns, labilidade afetiva com sintomas depressivos, choro fácil, desânimo, muito comuns. Interessantemente, o que mais causa incapacidade funcional, social e funcional, afastamento do trabalho, não é a paralisia, não é o déficit visual, mas são esses sintomas emocionais e psicológicos e da memória, são os maiores causadores.